começando uma nova série. 12 lições sobre Cornélio. Quem foi Cornélio? Cornélio foi um centurião da guarda romana, da corte italiana, e o seu nome significa chifre. Chifre, na verdade, quando a gente vai para a Bíblia, tem uma conotação, uma simbologia de poder, de autoridade. E assim era esse homem. O cargo dele como centurião seria o equivalente a um capitão, um general, alguém que tem ali os homens debaixo da guarda dele. Então ele era um homem forte. E a primeira lição que eu tenho para você é: existe gente piedosa mesmo fora da religião tradicional. Nós vamos ver o Senhor Jesus em várias passagens. Eu posso aqui destacar para você Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus condenar a hipocrisia dos fariseus. E o Senhor vai falar para eles: olha, vocês são tão rigorosos nas observâncias sacerdotais, em ritos religiosos, mas vocês ignoram o amor, a fraternidade, a misericórdia. Bem, esse vídeo não é para passar a mão na cabeça em quem decidiu ser desigrejado. Não. Esse vídeo é para te fazer primeiro uma pergunta. Você conhece pessoas boas, pessoas humanamente boas, piedosas, mas que não têm uma religião? Primeira pergunta. Segunda coisa. Bem, essas pessoas de repente não têm uma religião, mas são pessoas que dão esmolas, assim como Cornélio. Pessoas que são misericordiosas com outras, mas ainda não têm Jesus. Porém, deixa eu te falar uma coisa. Toda bondade visível aos olhos humanos precisa ser alinhada com Cristo. A pessoa ela pode ser boa, mas ela vai precisar dessa conotação, desse centro que é Jesus Cristo. Vou te dar um outro exemplo. Uma mulher que era uma adoradora. A mulher samaritana, lá de João, capítulo 4. Jesus vai ter um encontro com ela. Mulher, se você beber da água que eu te der, jorrará para a vida eterna. Então não importa se uma pessoa ela é boa ou não fora da religião. O importante é que ela vai precisar canalizar essa bondade do coração dela com Jesus Cristo. Senão é em vão. Porque a Bíblia vai falar assim que não existe nenhum homem bom. Olha só que paradoxo. Não existe nenhum homem bom. E todos nós pecamos. E estamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo vem para nos canalizar, nos alinhar. Você conhece uma pessoa piedosa assim? Fala de Jesus para ela. Segunda lição sobre Cornélio. Tenha constância nas suas orações. Lá no capítulo 10 do livro de Atos, quando vai apresentar o centurião Cornélio, eu falei no vídeo anterior que ele fazia boas obras, ele dava esmolas. No mesmo versículo vai dizer assim que ele de contínuo orava a Deus. Veja, Cornélio não era judeu, Cornélio não era cristão até então, mas ele orava de contínuo a Deus. Você sabia que o Senhor Deus, ele já plantou fé no coração de cada um? Só que cabe a nós desenvolvermos essa fé. Algumas pessoas preferem negarem ela, mas outras procuram desenvolver, e é isso que Cornélio falava. Só que Cornélio ele tem essa constância na oração. Você tem tido constância na sua oração? Ou você ora, clama ao Senhor por uma petição específica, isso não acontece, e você fala: não vou orar mais. Qual é a sua atitude? Veja, eu gosto muito de um versículo, capítulo 62 do livro de Isaías, versículo 7, que diz o seguinte: não dê a ele descanso. Não dê descanso a quem? A Deus. Deus que se cansa? Óbvio que não. Mas esse versículo é muito interessante, muito contundente. Não dê a ele descanso, até que. Então, essa deve ser a nossa posição de cristãos. Não dê descanso a Deus. Continue orando até que ele te ouça. Até que ele te envie uma resposta. O rei Ezequias, ele tinha comunhão com Deus. E quando o profeta Isaías vai até ele falando: olha, põe a tua casa em ordem, porque certamente você não vai viver, mas você vai morrer. Sabe o que ele faz? Só resta uma parede para ele. Então ele se vira para a parede e ele chora e ele clama. E Isaías entregou o recado e Isaías está indo embora. Veja, Isaías estava lá ali no pátio do palácio, ali no jardim do palácio, ele nem saiu do palácio ainda. Quando Deus fala assim para Isaías: volta lá. E fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos para ele. O nível de insistência de Ezequias gera uma resposta rápida de Deus. Missionária, mas eu tenho orado há tanto tempo, eu não tenho ouvido resposta de Deus. Continue. Aí você se fixa nesse versículo que eu falei de Isaías. Não dê descanso, deixa ele te ouvir, até que ele te escute.
O Senhor, ele tá com os ouvidos dele inclinados para os quebrantados e humildes de coração. Lição número 3 sobre Cornélio. As suas ações, elas precisam casar com a sua fé. Bom, eu já falei nos vídeos anteriores que ele fazia orações de contínuo a Deus, mesmo não sendo cristão, mesmo não sendo judeu. Eu falei também que ele dava esmolas. Então veja, o coração de Cornélio, ele condiz com as ações dele. Você já viu, eu quero abordar dois tipos de pessoas. Você já viu aquelas pessoas que elas fazem boas obras, elas fazem sopão na rua e elas entregam esmolas e elas levam cesta básica. Porém, a conduta de vida dela não tem nada a ver com o que Cristo direcionou. É como se as boas obras fossem assim para expiar o pecado dela. Veja, a pessoa apronta um monte de coisa, faz um monte de coisa errado, vive no lamaçal do pecado, mas aí ela vai e faz uma boa ação, acreditando que aquilo vai expiar o pecado dela, que aquilo vai salvá-la. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa hipócrita. A vida dela, na verdade, as duas são muito parecidas. É aquela pessoa assim que ela tem uma conduta, ela tem, na verdade ela tem uma fala, mas a conduta está em desconformidade. Eu quero dar um exemplo de algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu era uma nova convertida e chegou até mim uma situação de alguém pedir oração por alguém que estava nas últimas no hospital. Na época eu procurei uma missionária assim, nossa, ela pregava em tudo quanto é igreja, nossa, e as pessoas achavam ela, oh, uau. E aí eu procurei ela, eu falei, olha, e nós estávamos num evento juntas, né, não tínhamos amizade, mas estávamos ali no mesmo ambiente, era um congresso, numa igreja e tal. E aí eu comentei com ela, olha, fulano de tal está morrendo e coisa e tal, e precisa de alguém para ir lá, para fazer uma oração, para falar de Jesus, para anunciar a salvação. E eu tinha aquela coisa do evangelismo ardendo no meu coração. Mas hoje eu tenho essa consciência que não importa o cargo, você vai lá e fala de Jesus. Na época eu não tinha. E eu lembro que eu falei pra ela, você não pode ir lá? Eu lembro da resposta dela. Eu? Não quero nem saber, eu quero ficar nesse congresso maravilhoso, ouvir as pregações e ser alimentada aqui. Fulano que se lasque. Foi mais ou menos isso que ela disse. Eu lembro que aquilo me chocou tanto. E eu falei, eu não vou ser assim. Pode ser a pessoa que for, precisa de oração, precisa de visita, a gente dá um jeitinho de ir lá. Por quê? Porque a gente precisa aprender como Cornélio. A tua fé precisa casar com as suas boas obras. As suas boas obras precisam casar com a sua fé. Não andam sozinhos, os dois têm que andar junto. Cornélio era assim e nós precisamos ser também. Lição número 4 sobre Cornélio. O anjo até pode dar a visão, mas cabe ao homem anunciar a salvação. Cornélio, ele está ali orando, jejuando e vai dizer que ele tem uma visão. Claramente ele vê um anjo ali perto da hora nona e esse anjo vai aparecer diante dele e vai falar assim, Cornélio, vai chamar ele pelo nome, Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações subiram diante do Pai. Envie agora mensageiros para buscar Pedro, ele está lá na casa de Simão, o curtidor. Envia mensageiros lá, Jope, para que ele possa vir aqui para falar contigo. Veja, ele tem uma visão, mas o anjo não vai contar do sacrifício vicário. O anjo não vai contar do que Jesus fez na cruz. O anjo não vai falar que só existe salvação em Jesus. Não. O anjo lhe traz a visão, mas quem anuncia a salvação é o homem. É Pedro que vai ter que anunciar a salvação. Então, entenda uma coisa, quando o Senhor direciona você para falar dele para alguém, não fique esperando um anjo se revelar a essa pessoa, é você que tem que ir. O Senhor espera que você fale. A minha sogra fala algo muito interessante, ela diz assim que quem é salvo quer salvar. Se você é salvo em Jesus Cristo, você não pode manter a sua boca fechada. Você precisa anunciar o que ele fez por você. E é exatamente isso que Pedro vai fazer. Pedro vai falar, vai pregar ali para Cornélio. Eu estou dizendo que não haverão visões? Não, o Senhor pode te dar visões de infinitas maneiras. O Senhor pode te dar visão enquanto você está na sua casa, como aconteceu com Cornélio. O Senhor pode te dar visão em sonhos. Mas veja, o anjo não é Deus. É um fato até muito interessante, porque lá em Apocalipse, João ele tem assim um encontro tão
fantástico ali, quando ele vê o anjo, que a Bíblia vai falar que ele se prostra diante do anjo, e o anjo fala assim, não, não faça isso, eu sou apenas um ministrador a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Te levante, adore somente a Deus, somente o Senhor é digno de toda honra, glória, de toda reverência. Então você entendeu, né? Deus está chamando você para anunciar a salvação. A visão, ela é apenas um canal, mas ela não é um fim em si mesmo. Lição número 5 sobre Cornélio. Só recebe autoridade quem se submete à autoridade. Tem um livro muito interessante de Watchman Nee que se chama Autoridade Espiritual. E Watchman Nee, ele se foca muito nisso. Ninguém recebe a autoridade de Deus se não se submeter à autoridade. Quando você vai olhar a figura romana ali, militar, né, o poderio militar, hierárquico, você vai ver que tem várias ordens, né? Então começa dos oficiais superiores, vai para os intermediários, depois vai para os suboficiais, depois para os soldados. Cornélio, ele era um centurião, então ele tomava conta ali de 100 soldados. Esse centurião equivalia hoje a um capitão, tá? Então, como se fosse um capitão hoje nos nossos tempos, na nossa hierarquia militar. Agora veja, ele está submetido a líderes maiores do que ele. E por que é que nós vivemos um tempo que nós queremos agir independente das nossas lideranças? Ah, eu não preciso me submeter a ninguém, olha, eu sou independente. Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha concedendo autoridade para aquele que busca, mas só recebe a autoridade vinda dele, autoridade no nome de Jesus, quem se submete à autoridade. Então não adianta você se rebelar contra o seu pastor, se rebelar contra os seus líderes, se rebelar, você, adolescente, criança, se rebelar contra pai e mãe dentro da tua casa, porque ele é a sua autoridade sobre você. Vamos colocar uma figura aqui bem até cômica. Imagina um homem bem alto, bem grandão, um homem lá de 1,90 m, 150 quilos, forte. E esse homem, ele vai causar uma infração de trânsito. E ele é parado por um guarda que tem 1,60 m, magrinho. Esse guarda vai multar ele. E ele vai ter que se submeter. Aquele guarda ali na posição que ele está, aquele guarda de trânsito, ele está representando uma autoridade das leis ali de trânsito. Percebe o que eu estou dizendo? Não importa quem seja. Se Deus delegou, nós precisamos nos submeter. E mais uma coisa, Jesus vai falar que algumas castas de demônio só saem com jejum e oração. Mas você precisa entender que o jejum não fará um demônio bater em retirada. O jejum, ele te dará autoridade no nome de Jesus. Mas para você receber essa autoridade, você vai ter que se submeter aos seus líderes. Lição número 6 sobre Cornélio. Você não é o único detentor das visões de Deus. Bem, Deus vai dar uma visão para o centurião Cornélio por volta da hora nona, ou seja, mais ou menos às 15 horas. E pouco depois, ele vai dar uma visão para Pedro, para o apóstolo Pedro, que seria por volta mais ou menos do meio-dia. O apóstolo Pedro, ele vai ver uma espécie de lençol que descia do céu, segurado ali, suspenso pelas 4 pontas, e quando esse lençol se abria, tinha vários quadrúpedes e répteis e aves do céu. E Deus vai dar ali uma visão também para o apóstolo Pedro. Em vídeos futuros eu vou falar especificamente dessa visão de Pedro, mas trazendo uma outra lição, tá? Bem, o que eu quero dizer com isso? Deus dá uma visão para Cornélio, que nem era cristão ainda, que nem era judeu, mas também dá uma visão para Pedro. Eu gosto muito de um autor americano que se chama Bob Sorge. Ele fala num dos livros dele que dos dons, né? Ele fala de 2 dons específicos que mais fazem o homem ficar meio soberbo, arrogante, se achando o detentor de toda a revelação. Ele fala aquela pessoa que ela tem o dom de cura, Deus usa ela para trazer cura. E o outro, ele fala que é a pessoa que tem o dom de revelação na palavra. Mas aí eu também posso até encaixar aquelas pessoas que têm visões proféticas. Então ele fala que se nós não vigiarmos, as pessoas que têm esses 2 tipos de dons, elas podem se ensoberbecer. Nós precisamos entender que Deus usa cada um do seu modo, entende?
Quando o Senhor fala do corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo, nós entendemos que um corpo é feito de muitos membros, de vários membros, né? Você tem orelha, você tem nariz, você tem mão, você tem pé. Ou seja, então se o Senhor nos compara com o corpo, é porque ele tem vários membros diferentes e cada um com uma função. Então, a visão é dele, não é sobre nós, não é nada sobre nós, é tudo sobre ele, é tudo para ele. Então, não se ache a última Coca-Cola do deserto, porque Deus tem te dado revelação. A mensagem que você vai ministrar da mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Você já percebeu como várias pessoas em vários lugares, cada um vai ter um prisma, vai trazer uma revelação diferente em cima dessa mensagem? Então não acha que você é exclusivo, não. Deus usa cada um como ele quer. A visão é dele, ela não é tua. Lição número 6 sobre Cornélio. Rompa com as barreiras étnicas e religiosas. Bem, lá no capítulo 10 do livro de Atos, a partir do versículo 11, o Senhor vai dar uma visão para Pedro. Eu falei dessa visão no vídeo anterior. E o Senhor vai falar, vai descer essa espécie de lençol com esses animais e vai falar, Pedro, mata e come. E Pedro vai responder, não, Senhor, eu sou judeu, eu sigo a lei de Moisés. Não, Senhor, eu não vou comer esses animais imundos. E aí o Senhor vai falar para ele, Pedro, não considere comum, não considere impuro aquilo que Deus já purificou. E essa visão vai ter que acontecer 3 vezes, né? Pedro é teimoso, vai ter que acontecer 3 vezes para Pedro entender ali o mistério. Bem, eu venho te falar nesse dia que muitas vezes nós barramos a porta da salvação na vida de pessoas por causa de barreiras étnicas e também religiosas. Étnicas, veja bem, o judeu ele achava que Deus era só dele. Deus é dele e acabou. Tanto é que os judeus, eles consideravam os samaritanos como combustível para o fogo do inferno. Você vai ver lá muitas vezes essa repulsa com os samaritanos. Bem, nós precisamos aprender que Deus não é um Deus tribal, ele não é o Deus dos crentes, não é o Deus dos evangélicos. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele criou todas as coisas. Segunda barreira, a barreira religiosa. Eu vivi uma experiência, eu estava numa igreja, isso faz muitos anos já, eu estava ministrando numa igreja, era um chá de mulheres, e eu trouxe uma palavra ali que falou aos corações. Quando terminou o culto, uma mulher que notadamente estava quebrantada, né, Deus falou com ela veio me pedir oração, assim que eu terminei a palavra. E quando eu fui me preparar, né, peguei na mão dela, fui orar por ela, ela fez uma pergunta assim, você é pastora? Eu falei, não sou pastor. Ah, então não quero, não ora por mim não. E essa semana também aconteceu algo muito interessante. Eu tenho uma amiga que nós fazemos um trabalho de capelania hospitalar. E teve um momento ali de orar por uma pessoa. E essa pessoa respondeu assim, não toque em mim. Somente um presbítero pode tocar a mão em mim. Perceba a religiosidade. Como nós barramos pessoas por causa da religiosidade. Muitas vezes as pessoas acham que santo é o que usa saia, é o que usa coque, é o que não tem barba. E Jesus fala para mim, para você, não considere comum, não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Não feche a porta da graça para ninguém. Lição número 8 sobre Cornélio. Você precisa abrir a tua casa para a palavra de Deus. Não apenas a tua casa, mais importante do que isso é você abrir o teu coração para a palavra de Deus. Tem um rapaz que faz uns vídeos aqui nessa rede social que ele sai perguntando na rua, você acredita em Jesus? Né? Ele sai com o microfone, você acredita em Jesus? E você vê muitas pessoas, não, muitas, não é poucas não. Bem, o Senhor Jesus falou que nós viveríamos tempos de apostasia e essa apostasia vai se intensificar, vai ficar maior. Bom, só que nós não podemos anular que boa parte dessa apostasia, ela vem em decorrência dos maus testemunhos ou dos testemunhos. A verdade é que o crente, ele é humano, mas cometer erros públicos é complicado porque ele vai ser muito mais cobrado do que alguém que não é cristão. Então, quando você vê uma pessoa que não é cristã mentindo, traindo,
Você usa algumas justificativas. Eu sou uma mentirinha boba. Ou então, traiu porque, é homem, né? Você sabe como que é. Entende o que eu quero dizer? Então, há justificativas. Mas quando vem à tona que a pessoa que cometeu algum pecado ali, algum delito, é um cristão, automaticamente, isso já fica implícito. É crente, tá vendo como os crentes são? Então, por causa dos testemunhos ruins, por causa da fama ruins de alguns que se dizem seguir a Jesus Cristo, vem a apostasia, entende? Por meio dos escândalos, pessoas começam a não querer mais saber de Deus. Bem, eu venho te falar nesse vídeo para você não misturar algumas pessoas, algumas condutas erradas com Jesus Cristo, com a igreja de Cristo. A igreja é um projeto que o Senhor deixou na terra e Ele conta com a igreja. Você sozinho, você não é igreja. Eu sou igreja sozinho na minha casa. Não, você não é. Você é igreja quando você está inserido no corpo. Sozinho você é apenas um membro. Agora veja, um membro, se você cortar uma mão fora e deixar longe, não vai adiantar depois você colar? Não adianta. Se você tem uma ferida e você não trata essa ferida, vai gangrenar, entende? Então você precisa estar inserido no corpo. E toma cuidado para não generalizar. Tá vendo? É tudo igual. Não, não é. Tem pessoas corretas, tem pessoas honestas, tem pessoas ainda que seguem Jesus Cristo verdadeiramente. Então, faça um favor a você mesmo. Para que haja salvação, para que haja cura, para que haja libertação, abra a tua casa, abra a porta do teu coração para a palavra inerrante do Deus Altíssimo. Lição número 9 sobre Cornélio. Seja uma influência positiva para toda a sua família. Bem, nós sabemos que Pedro vai pregar a palavra do Senhor ali na casa de Cornélio. E veja, eu falei no vídeo anterior, você precisa abrir a porta da tua casa para a palavra entrar. Só que Cornélio não está sozinho, ele convoca toda a família dele para ser ministrada. Quando você conhece, encontra algo muito bom, você não quer dividir esse algo muito bom? Bem, assim vai fazer também Cornélio, vai dividir com a família. Nós vamos ver lá no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Mateus, no capítulo 4, Jesus, logo após ser batizado, ele vai encontrar ali na praia os irmãos André e Simão. Mais adiante ele vai encontrar Tiago e João, também irmãos. Então, quando você encontra algo bom, você quer dividir. Olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador. Só que hoje em dia nós temos visto muitos crentes 007. São agentes secretos, ninguém sabe que ele é crente, ele trabalha, ninguém sabe que ele é cristão no trabalho. E na família ele não dá muito testemunho de crente dentro de casa. De repente é meio rebelde, trata os pais mal, trata os filhos ou a esposa mal, enfim. Você precisa ser uma influência positiva, porque se você não for uma influência positiva, ninguém vai querer ouvir falar de Jesus. As pessoas ouvem sobre Jesus quando a pessoa que está falando, ela dá testemunho de que ela anda nos passos de Cristo. Se você tem uma má conduta, se você não anda nos passos de Jesus, ninguém vai querer ouvir você falar. Eu falei no vídeo anterior sobre a questão da apostasia. Por causa de maus testemunhos, ninguém quer ouvir de Jesus. Por quê? Tem pessoas que se dizem cristãs e andam como Satanás andou, não como Jesus andou. Entende o que eu quero dizer? Então você precisa ser uma influência positiva. Mães, os seus filhos de repente não querem saber de Jesus, mas será que você foi cristão dentro de casa? Pai, será que você deu testemunho? Porque não basta você ser bom pai, você tem que ser bom marido. Então se de repente você trata os teus filhos bem, mas trata a tua esposa mal, você já está dando mau testemunho. Filho, de repente você trata muito bem a sua mãe, mas você é grosseiro com seu pai, você não gosta do seu pai, você também já está dando mau testemunho. Você precisa ser a mesma pessoa, dentro da igreja, fora da igreja, dentro do trabalho, na rua. Você precisa manter a tua essência, aonde você estiver, e deixar Jesus trabalhar no seu caráter. Lição número 10 sobre Cornélio. Tenha um coração ensinável. Bem, nós já sabemos que Cornélio fazia orações de contínuo a Deus, nós já sabemos que ele dava esmolas, nós já sabemos que ele vai mandar buscar ali o apóstolo Pedro, porque ele tem uma visão onde o anjo dá exatamente essa direção para ele, e Pedro vai lá na casa dele, vai lá pregar para Cornélio e para a família dele. Mas veja que Cornélio, ele está disponível para ouvir a palavra de Deus, ele está com o coração aberto.
Vamos conjecturar aqui, talvez já tenha caído nas mãos dele um trecho das escrituras, não tinha Bíblia na época, mas um trecho ali, um pedaço de pergaminho falando do profeta Isaías, dizendo que viria o Messias. Eu não sei, nós não sabemos, mas o fato é que ele tinha um coração ensinável, ele tinha a mente aberta para receber a palavra. Bem, nós precisamos ter o coração ensinável em todas as coisas. Você nunca vai saber tudo. Você sempre vai estar em constante processo de aprendizado. Fato é que nós, infelizmente, temos pessoas cristãs mesmo, arrogantes. Arrogantes, essa é a palavra. É só ela que ora, é só ela que sabe a palavra, é só ela que tem visão, é só ela que é santa, ninguém mais. Tem muitas pessoas assim, infelizmente. Mas quando a pessoa entra por esse caminho da arrogância, da prepotência, de só ela conhecer a palavra de Deus, ela acaba se trancando e não aprende mais. Então ela não está mais aberta para as revelações que o Espírito Santo tem. Esse certamente não é Cornélio. De repente, Cornélio era até um homem culto, um homem que entendia de muitas coisas, mas da palavra de Deus ele não tinha conhecimento. Então o apóstolo Pedro vai ter que pregar para esse homem de coração aberto. Você tem tido o seu coração aberto? Será que você tem sido ministrado? De repente, Deus usa uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa até iletrada para entregar uma palavra dele para você. Será que você tem o coração ensinável, aberto para escutar? Ou você só ouve aquele que é o teólogo formado, aquele que está na mídia? Se ele é famoso, se ele está na mídia, você escuta, se não, não. Quem é você nessa história? Mantenha o seu coração ensinável. Deus tem muita coisa para acrescentar na tua vida. Mas você precisa estar disponível, você precisa estar com o coração aberto. Você não pode ter uma mente cauterizada. Lição número 11 sobre Cornélio. Deus tem batismo no Espírito Santo para você. No capítulo 10 do livro de Atos, no versículo 44, enquanto o apóstolo Pedro ia expondo as escrituras, ele ia pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo desce com batismo sobre todos que estavam presentes. Eu imagino que não foi só sobre a família ali de Cornélio, mas provavelmente sobre os servos também. Inclusive aqueles servos que tinham ido buscar o apóstolo Pedro para virem na casa de Cornélio. Então desce ali sobre todos. Veja que interessante. O batismo do Espírito Santo vem à medida que a palavra vai sendo exposta. Tem muitas pessoas que imaginam que não seja assim, mas quanto mais você se aprofunda, a palavra de Deus, ela envolve o ambiente ali, o Espírito Santo vem. Eu sou uma pessoa pentecostal e provavelmente o que você vai ouvir agora, alguns não vão gostar. Mas batismo no Espírito Santo é um batismo que traz transformação de vida. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai ser transformada. Ela vai se tornar uma nova criatura. Ela vai nascer de novo. Isso significa que batismo no Espírito Santo não é esquisitice gospel. Muitas pessoas rodopiam e a vida não foi transformada. Tem pessoas que oram em línguas, mas fora da igreja são outras línguas que elas falam. Estão entendendo? Eu conheço pessoas cheias do Espírito Santo que não oram em línguas ainda. Eu conheço pessoas cheias do Espírito Santo que tiveram suas vidas transformadas por Deus e elas não saem pulando. Você não coloca Deus numa caixinha. O Espírito Santo, ele age com cada um como ele bem quer. Lembram que o anjo o anjo Gabriel vai falar para Maria? Ela vai perguntar como que vai ser isso. E ele responde: descerá sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo, ele está em transformação. Ele faz você mudar de vida. Se ele não fizer você mudar de vida, pode ser que o rodopio seja carnalidade. Pode ser que o orar em línguas não seja realmente línguas do Espírito Santo. Eu espero que você tenha entendido o que eu quero dizer. Você precisa ser transformado e somente o poder do Altíssimo pode te transformar. E se você quer verdadeiramente um batismo no Espírito Santo, busca, e Deus tem isso para você. Lição número 12 sobre Cornélio, e essa é a última lição da série. O batismo, ele é um ato de obediência para aquele que crê. Você crê em Jesus? Você já confessou Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Então,
você precisa se batizar. O Senhor Jesus vai falar que aquele que crer nele e se batizar, esse será salvo. Bem, nós sabemos da história ali de Atos 10, eu falei nos vídeos anteriores. Atos, o capítulo 10, depois você lê ele inteiro, tá? Vai dando uma recapitulada aí nas lições. O batismo do Espírito Santo vai vir sobre Cornélio e sobre todos que estão na casa. Agora, como recusar o batismo nas águas, né? E Pedro vai lá batizar eles nas águas. Quantas pessoas, elas não descem as águas por causa de situações que elas sabem que não agradam a Deus? Então, a pessoa é fumante. Um exemplo. Não vou me batizar porque eu fumo. Quando eu parar de fumar, eu me batizo. A pessoa continua frequentando igreja, vai nos cultos, ama Jesus, mas ela não se batiza porque ela fuma. Então as pessoas, elas separam algumas situações ali que elas vivem e elas acham que aquilo vai barrar elas de se batizar. O batismo, ele é uma confissão pública. Você está anunciando para todos, isso é visível no mundo físico, no mundo espiritual, que você não pertence mais ao reino das trevas. Ai, mas eu não vi, não pertencia ao reino das trevas. Bem, a palavra de Deus, ela é muito clara. Se você não está com Jesus, você está contra ele. Então, se você não está com Jesus, se você não é de Cristo ainda, sim, você pertence ao reino das trevas, embora você não consiga perceber isso. O Senhor, ele espera que aquele que crê nele desça as águas do batismo. Só que, deixa eu te falar um adendo muito importante, porque eu vivi isso na prática. O Senhor entende aquele que confessa ele, mas não dá tempo de se batizar. Como o caso do ladrão na cruz. O ladrão na cruz, Jesus vai levar ele para o paraíso, porque ele fala, Senhor, lembra-te de mim. Aquele homem não teve tempo de se batizar. A minha avó materna foi a mesma coisa. A minha avó materna, ela foi salva alguns dias antes dela vir a falecer. Ela não teve tempo de se batizar, ela não teve tempo de congregar, ela não teve tempo de ser discipulada. Ela abriu o coração para Jesus, Jesus entrou, Jesus recolheu e levou ela para a glória. Então Deus entende esse tipo de situação. Agora, aquela pessoa que tá ali, 1 ano, 2 anos, 3 anos, frequenta a igreja, vai no culto, ouve louvor o dia todo, ama Jesus, mas não se batiza. Ah, eu não estou pronto ainda. Será que naquele grande dia, quando a tua senha for chamada, qual é a desculpa que você vai ter para com o Senhor? Já pensou nisso? Você crê nele? Se batize. Jesus está esperando uma atitude sua de maior compromisso com ele.